Boa noite. Sejam bem-vindos. Nossa gratidão pela vossa presença, a nossa gratidão aos nossos queridos benfeitores espirituais que nos acolhem neste lar com tanto amor, com tanto carinho, que prepararam este bocadinho para nos receber, a cada um de nós. Então, como já puderam perceber, o tema da noite vai ser o poder da oração. E esta noite eu trago uma proposta ligeiramente diferente do habitual, porque trago um conto. Portanto, vamos ver se conseguimos estar aqui de princípio a fim, sem vos cansar muito, sem adormecerem, porque de facto está muito calor, não é? Se começarem a sentir muito calor lá atrás, façam-me sinal, porque nós voltamos a ligar o ar-condicionado, vamos fazê-lo algumas vezes para que o ambiente também esteja mais fresco, porque de facto está muito calor. Então, o objetivo do trabalho desta noite é nós percebermos o objetivo, para que serve a prece, como deve ser feita, mas acima de tudo como deve ser sentida, de forma a que ela possa adentrar o nosso coração, porque a prece é uma forma de nós nos religarmos com o ser espiritual que nós somos. Nós somos um ser divino, fomos criados no amor e nós temos essa necessidade de nos religarmos ao plano espiritual. Porque dessa forma é que nós conseguimos angariar forças para muitas vezes conseguirmos ultrapassar as provas, as dificuldades que cada um de nós traz. Porque cada um de nós traz um programa encarnatório. Temos, como todos, dificuldades, provas, às vezes expiações, e nós necessitamos de angariar forças. Se formos a ver o que diz o dicionário, ele diz-nos, ele define-nos a oração como sendo uma súplica, ou seja, um pedido dirigido a Deus ou aos espíritos superiores, e que é uma forma de nós solicitarmos, portanto, é pedido conforme as nossas necessidades, é um pedido que nós fazemos conforme as nossas necessidades. E falo também, nessa definição, que é um momento de elevação, okay? Da procura de Deus. E será que essa definição que nós vemos no dicionário vai ao encontro daquilo que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos? Vamos ver então. Será que, portanto, a prece é apenas um pedido de auxílio? Será que também não é uma forma de nós agradecermos? Vamos ver o que é que nos diz a doutrina espírita. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem. Portanto, está no capítulo 27, no item 9, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. No livro dos Espíritos, diz-nos assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E isto está no capítulo 3, na questão 659. Então, vemos que ambos os livros estão em consonância quanto à definição do que significa a oração, a prece, como lhe queiramos chamar. Então, de facto, eu peço desculpa, o Sr. António, não se importa de ligar. Aqui está a ficar muito calor, não sei se aí está, mas aqui está a ficar muito calor. Pronto, então, nós vemos que a prece é um processo dinâmico de podermos dialogar com Deus, com os espíritos superiores, e é dirigido a Ele, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, aos missionários de luz. E é uma forma de nós elevarmos o pensamento, elevar a mente
e nos sintonizarmos com as forças superiores da vida e rogarmos, como dissemos há pouco, forças, energias para o nosso dia-a-dia. E podemos, de facto, então, como diz no livro, podemos louvar, podemos pedir e devemos agradecer. E agora que nós já temos uma definição mais específica do que é a prece, vamos ver o que é que também mais a doutrina dos Espíritos nos diz. A forma nada vale. O pensamento é tudo. O pensamento é vida. Não é? Ora, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, quando eles aqui nos falam da forma que nada vale, isto tem a ver com a interiorização que nós fazemos quando efetuamos uma prece, em que o importante e a base, portanto, é o amor e a humildade. É um convite à humildade. Humildade-nos perante Deus. Às vezes nós queremos dizer palavras muito bonitas e queremos elaborar uma prece muito bonita, mas muitas das vezes ela é destituída de sentimento. Queremos dizer palavras bonitas, mas o sentimento pode faltar. E se faltar, ele não chega. A prece não chega ao coração. Não chega a Deus. Não é por acaso que se diz que a oração de uma mãe arromba as portas dos céus. Porque ela, quando é feita com muito amor, com muito sentimento. E, de facto, muitas das vezes, onde a esperança parecia terminar, nasce uma nova luz. É esse o poder que tem a oração. É quando nós nos humildamos, quando nós deixamos botar do nosso coração o melhor que há de nós conseguimos alcançar Deus, nós conseguimos alcançar a vida maior. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Notemos. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. E se montarmos ao tempo de Jesus e dos discípulos, eles próprios tinham dificuldade. Foram eles que pediram a Jesus para lhes ensinar a orar. Veremos um pouquinho mais à frente. Os espíritos superiores dizem-nos ainda: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Cá está. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. É preciso sermos muito orgulhosos em acharmos que a nossa prece, ou a prece de alguém que é espírita, é superior a uma prece de um católico, de um Jeová, de um evangélico. O Espiritismo reconhece como boas todas as preces de todos os cultos. Então, nós já ouvimos muitas vezes pessoas que se juntam, formam grupos para formar uma corrente de oração. As pessoas que estão nesses grupos, quando pedem por alguém especificamente, nós não sabemos se são católicas, se são espíritas, se são jeovás, não sabemos nada disso. E elas unem-se naquele momento, naquela hora, e cada um ora da forma como sabe. Cada um põe o seu melhor sentimento. E isso é que é uma corrente de oração. É nós colocarmos o nosso melhor sentimento. Então,
Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não do outro. Se temos dúvidas, está aqui, aquilo que os Espíritos Superiores nos confirmam. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Cada um tem a sua forma. Imaginem que nós estamos num local, numa festa, numa discoteca, num restaurante, não interessa. E algo menos bom acontece, um acidente, que seja. O que é que nós vamos fazer? Porque eu aprendo que tenho que estar de joelhos e mãos postas, não vou saber orar? Será que eu tenho que me recolher ao carro ou esperar chegar a casa para fazer uma oração naquele momento e pedir auxílio para aquilo que se está a passar? O que é que nós devemos fazer? Então, devemos nos religar a Deus. Não importa. Claro que se nós sermos assim, o ideal quando nós vamos orar é estarmos num local de silêncio, estarmos recolhidos. É verdade. Mas isso nós podemos fazer podemos e devemos fazer no nosso dia-a-dia. Mas numa situação conflituosa, numa situação de um acidente, uma coisa qualquer, nós precisamos de todos esses passos? Não precisamos. Apenas nos religarmos a Deus, ao nosso anjo da guarda, a Jesus, a quem nós entendermos, que nos auxilie, que peça a intuição para que seja atenuado, para que tenha ajuda para aquele momento que se está a passar. Então, o pensamento e junto com o sentimento é tudo. E isso é uma oração. Nesse preâmbulo, diz assim: condição essencial à prece. O que é que eles nos dizem? Segundo São Paulo, no capítulo 27, número 16, diz assim: é que seja a prece, condição essencial à prece, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso não basta seja dita nenhuma língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar, que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que por isso mesmo não chegam ao coração. Então, quando se faz uma oração, uma prece destituída de sentimento, de bom pensamento e de sentimento, ela não chega a lado nenhum. É como se estivéssemos a falar estrangeiro, não percebemos nada. Porque ela não chega, não toca no coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Então, vemos que a condição essencial de uma prece é que seja inteligível, não é? A fim de que, como dizia há pouco, nos possa falar ao Espírito, nos possa chegar ao coração. E ela deve ser clara, deve ser simples, concisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos Superiores fizeram-nos chegar uma coletânea de preces, justamente pela dificuldade em que muitas das vezes nós temos em fazer uma oração. Porquê? Porque dizia há pouco, e mais à frente vamos falar novamente sobre essa situação, por causa dos apóstolos, que há pessoas que têm dificuldade em formular um pensamento e acham que se não formularem o pensamento que não estão a conseguir fazer uma prece. Daí os espíritos
terem-nos enviado, e está no Evangelho no Espiritismo, o capítulo das preces, da coletânea de preces, onde tem preces para todo tipo de situações, de momentos, ok? No entanto, eles dão ênfase, colocando em primeiro lugar a oração do Pai Nosso. Eles dizem assim: de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Portanto, é uma forma, Pai Nosso, é uma forma singela, mas que resume todos os deveres que nós devemos ter para com Deus, para connosco próprios e para com o nosso próximo. Eles dizem que encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e também de submissão. E que pede, no fundo, as coisas que são necessárias à vida, que é o princípio da caridade. Contudo, há quem conteste a eficácia da oração, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se lhe torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de lei divina, de Deus. O que é que acha? Será que pode mudar? Livre-arbítrio? Existe? Vamos ver? Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser revogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. E isto quer dizer o quê? Ora, como falámos há pouco, todos nós trazemos um programa reencarnatório. Por exemplo, às vezes, no nosso programa está termos determinada doença. A altura em que a doença vai despoltar, as condições materiais, o tratamento da doença em si, a forma como vou encarar a doença. Isso vai depender de quê e de quem? De Deus? De nós, de facto. Vai depender do mérito, portanto, daquilo para o qual nós trabalhamos, e as decisões que nós vamos tomando. Obviamente que não deixa de ser um momento negativo, de sofrimento, muitas das vezes, em que às vezes vamos ter vontade de desistir, quando se trata de doenças assim mais graves, mas nós temos um recurso muito bom. Qual é? Não ouvi. Mais alto? Muito bem, a prece. Temos a prece. Temos a prece porque ela é que nos vai religar ao ser espiritual que nós somos, a Deus. Ela é que nos vai dar forças. Será suficiente? Temos que passar pelas coisas. Há coisas pelas quais nós temos mesmo que passar por elas. Doem muito. Vamos merecer de vez em quando? Vamos. Mas aí é que entra a oração. Aí é que entra a nossa capacidade de resiliência. Porque a
a oração tem a capacidade, tem a virtude de abrir os canais mentais para que possamos compreender melhor a resposta divina, para estarmos mais receptivos ao auxílio. E nós, simplesmente, temos de ser humildes e dizer: olha, meu Deus, eu estou a passar por esta fase tão difícil. Às vezes tenho vontade de desistir. Tu sabes as minhas necessidades, mas ajuda-me. Ajuda-me a ter força. E muitas das vezes, se não quase sempre, nós vamos angariar a força que necessitamos. Vai continuar a doer? Vai continuar a doer. Mas vamos continuando a resistir. E quando menos pensamos, conseguimos superar a prova. Por outro lado, é ilógico deduzir que basta pedir para obter. Aqui é que nos troca as voltas. Até vou beber um pouco mais de água. Assim como é injusto acusar a providência quando não acede a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. Aqui é que nos trocaram as voltas. É como procede um pai criterioso que acusa ao filho que seja contrário, que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. Então, muitas vezes, nós pedimos coisas que não são o melhor para nós. Nós achamos que é o melhor para nós. Mas a realidade é que na fase em que nós nos encontramos, nós ainda não temos bem aquela percepção que deveríamos. E muitas vezes pedimos coisas que não é o melhor para nós. Mas nós somos ingratos. Porque muitas das vezes reclamamos por não termos sido atendidos. Quando Deus, se não nos atende, não da forma, Ele atende-nos, não nos atende da forma que a gente quer. E porquê? Porque nós, acima de tudo, nós esquecemos o ser espiritual que nós somos e o propósito da nossa existência. Nós não viemos para um parque de recreio. Nós ainda estamos numa fase em que nós necessitamos de passar por imensas provas, por imensas dificuldades, porque são elas que nos tornam mais resilientes, mais humildes e que nos ajudam a despertar, a ver, a olharem para o nosso lado, a despertar em nós a compaixão, a caridade e o perdão. Então, muitas das vezes nós desviamos do propósito real que é a oração. E esquecemos, de facto, que quando oramos estamos a reafirmar o compromisso de sentimentos, de atitudes e de comportamentos para com o Pai. Nós pedimos uma coisa, nós fazemos outra. Então, a oração do Pai Nosso foi a única que Jesus nos deixou e tem justamente esse propósito. Por isso é que ela encerra uma beleza inconfundível. No livro Luz do Mundo, de Divaldo Franco, existe um capítulo que é Ensina-nos a orar, onde o Espírito Amélia Rodrigues nos relata o momento em que os discípulos reunidos com Jesus lhe solicitam, cá está, que os ensinassem a orar, porque eles mesmos não sabiam como fazer. E eles não queriam uma forma verbal, assim, que tivesse um valor, tivesse uma repetição de palavras, mas uma orientação de como se relacionarem com Deus. Então,
eu vou fazer convite para viajarmos a esse preciso momento em que vai nascer esta belíssima oração que é o Pai Nosso. Então vamos viajar até esta imagem. Foi a inteligência artificial que fez e que tem uma beleza inconfundível. Então diz-nos assim no livro. Vamos ver. O planalto da Judeia se eleva naquele local a quase 830 metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efraim é a região bucólica, onde os damasqueiros se arrebentam em flores, se vestem de frutos, e as tulipas se multiplicam em campos verdejantes, com a abundância do sol dourado, cujos poentes se demoram em fímbrias coloridas, contrastando com as sombras das noites em Vitória. A aldeia de Efraim é um amontoado de casas singelas, entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sobre um largo terraço fértil no planalto árido, onde, no entanto, abundam nascentes cantantes e de cujas bordas se avistam no longo vale que se esconde embaixo das imensas costas talhadas a pique, em Alcantis, pelo lado Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto. Dali, a visão dos horizontes é um convite à meditação, fazendo que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Naquela paisagem, tudo são convites às coisas divinas. Nesse planalto de exuberante beleza, o Mestre elucida os companheiros fiéis quanto à comunhão com o Pai. Já lhes falara diversas vezes sobre a necessidade da oração e em muitas ocasiões deles se apartara para o silêncio da prece. Aquela será a última primavera que passariam juntos. Os colóquios, as lições serão interrompidas. Ele o sabe. Ministra as últimas instruções. O cordeiro inocente, logo mais, deverá marchar na direção do matador. Quanto há, no entanto, ainda a dizer, são crianças espirituais, aqueles companheiros, bulhentos e sem noção exata do que lhes será pedido. O tempo urge, as suas vigílias são melhores e os seus solilóquios mais demorados. Retornava desse colóquio e a placidez da face detonava a vitalidade aurida no intercâmbio com o Pai. Os discípulos aguardam-no com carinho, ansiedade e inquirem quanto à melhor forma de orar, como dizer todos os ditos da alma àquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um em particular e de todos em simultâneo. Havia sim em todos o desejo veemente de aprender com o Rabi, que tantas lições lhes dispensara antes com invulgar sabedoria. A mais eficiente das orações. Inquiririam, porém, se Deus nos conhece e sabe que temos maior urgência, porque se há de lhe rogar. Como fazê-lo então? Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos, amigo derrotado. Seus olhos estavam incendiados de luz e nele havia aquela confiança pura da criança que se entrega em total doação e aguarda em tranquilidade enobrecida. O mestre relanceou o olhar pelas faces expectantes
daqueles que o buscavam seguir e desejavam adquirir forças para no futuro se entregarem inteiramente ao Evangelho nascente. Depois de sentir as ânsias que através dos tempos estrugiriam nos continuadores da sua doutrina, pelos caminhos do futuro, sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os ouvidos humanos jamais escutaram, proferindo a oração dominical. As frases melódicas cantaram delicadas através dos seus lábios, como se fosse um coral angélico ao longe, modulasse um canto-chão de incomparável melodia, acompanhando suavemente uma invocação. Pai nosso, que estás nos céus. Merecia assim a mais singela, a mais completa oração jamais enunciada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então Jesus apresenta-nos Deus como um Pai magnânimo, de infinito amor e misericórdia, que faz nascer o sol para os justos, para os bons, para os maus, e a chuva para os justos e injustos. Portanto, quando nós oramos, devemos fazê-lo com a confiança, obrigada, de um filho que procura o Pai amoroso, o Pai carinhoso, o Pai bom, não com o temor de quem se dirige a um Senhor prepotente. Mas, sem darmos conta, estamos a assumir uma irmandade. Nós somos filhos do mesmo Pai. Todos somos irmãos. Que nos deveria levar à solidariedade, à fraternidade e ao amor ao próximo. E diz-nos assim: cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Por toda a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nesta frase pequenina, nós reconhecemos a nossa fragilidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E ao mesmo tempo pedimos então o fortalecimento da nossa vontade de resistir ao que nos atrai, que possa trazer a nós e a outra em dificuldade, dor, sofrimento. Pedimos ajuda espiritual porque sabemos que essa libertação só virá através do nosso esforço em resistirmos às nossas tentações, desenvolvendo o bem que existe em nossa essência íntima do ser espiritual. E este é o significado quando nós proferimos aquela frase que dizemos assim seja. Será que nós fazemos ideia do que isso significa no final da oração toda? Aqui só estão duas frases, o resto fica para consultarem no Evangelho segundo o Espiritismo. Será que nós temos essa noção? Ou seja, nós terminamos a oração como se esperássemos que Deus realizasse, não é,
todas as propostas contidas na oração. Mas a realidade é que nós vimos há pouco que nós temos que fazer a nossa parte, certo? Então, na realidade, nós deveríamos dizer assim tenho que fazer e não assim seja. Porque vai-nos representar um desafio daquilo que nós, na realidade, temos que fazer. Então, não nos podemos esquecer que para chegar a ser de Deus, não é indispensável nós agirmos, nós discernirmos e avaliarmos esse passo que nós temos que dar e que tem que ser nosso, porque não basta nós pedirmos. Vamos ver um pouquinho mais à frente disso. Então nós devíamos pedir amparo e proteção? Sim, claro que sim. Claro que devemos pedir. Contudo, devemos fazer a nossa parte. E agora chega a parte em que eu vou ler um bocadinho de um conto. Ainda estão todos cá? Ninguém vai adormecer? Está mais fresquinho agora aí atrás? Ótimo. Então, trago-vos aqui um livro que nós lemos aos jovens. Está ali a imagem. Orar com as mãos. O que é que será que quer dizer orar com as mãos? Alguém quer dar uma ideia? Então, este livro faz parte de uma coleção de histórias que nos fazem pensar, que nos ajudam a crescer. Jesus, no tempo dele, falou por parábolas, segundo a evolução do entendimento do povo naquela altura. E as parábolas foram explicadas, entretanto, à luz do Espiritismo, foi levantado o véu e nós conseguimos compreender finalmente aquilo que Jesus queria dizer naquela altura. Eu não trago uma parábola, trago uma história, portanto as parábolas eram histórias, não é? Trago uma história do nosso tempo, ok? É a partir dos 12, portanto dos 12 aos 112, ok? E é um convite ao autoconhecimento. De facto, vamos ver, embora não vá ler essa parte, mas vamos ver que aqui algumas das parábolas são faladas aqui nesta história que tem 34 páginas. Nem chega a 34 páginas, imaginem. Vocês não imaginam o tesouro que está num destes livros, com 34 páginas. Então nós aqui vamos conhecer a história. Vamos ver se eu vou ter tempo, se calhar vou passar um bocadinho da hora. Pronto. Vamos conhecer a história de um jovem, Filipe, que lutou, como todos nós, contra as adversidades da vida e que tinha sonhos, como nós também tivemos quando éramos jovens e que hoje também devemos ter, não é? Hoje nós continuamos a ter sonhos, devemos ter. E ele sonhava em ser bailarino e em construir uma escola que fosse diferente. Então, como a vida é um eterno recomeço, nós não nos podemos esquecer, e aqui vamos aprender, por aqui tudo que foi dito, que nós temos que fazer a nossa parte. E que devemos angariar as forças, conforme falámos esta noite, através da oração. Vamos ver então, e eu vou começar a ler na página 6. Se eu começasse na página 1, vocês iam já saber o final da história. Portanto, vou começar aqui na 6. Vamos conhecer a história de Filipe. Vamos voltar a ser crianças? Adolescentes? Filipe
ficara órfão aos 3 anos de idade. A avó Margarida acolheu-o desde então, passando a ser a sua mãe. O amor que ambos sentiam um pelo outro era enorme. A avó tornou-se sua confidente, a amiga de todas as horas e, sobretudo, a conselheira nos momentos de grande tormenta à época da sua adolescência. Filipe também foi adolescente. Também viveu com alegrias e tristezas. E, sobretudo, teve imensos momentos de dúvidas. Quantas vezes se questionava sobre o sentido da vida? Quantas dúvidas surgiam no seu íntimo devido ao medo de se revelar perante os colegas, amante da música e da dança? Quantas dúvidas o inquietaram por não saber fazer o que achava que deveria, só porque os outros o iriam achar mal? Nunca tivemos esta situação na nossa vida, para não? E só eu? Quanta dor invadia a sua alma, sobretudo quando os colegas gozavam da sua sensibilidade. Chamavam-lhe nomes, denegriam a sua imagem apenas pelo seu talento na dança. Naquela época havia tanto preconceito. Será que ainda não há? Filipe era um adolescente como tu, como nós. Trazia um talento que era escondido pelo medo. A inveja e o egoísmo ainda habitam nas almas do mundo. Haverá assim algum problema em sermos todos iguais e todos diferentes? Qual será a nossa opinião? És pouco homem, diziam muitas vezes. A maior parte do tempo Filipe andava só. Nessa solidão, sonhava com dias melhores. Sonhava com uma escola diferente, onde as pessoas se aceitariam sem julgamentos. A única competição seria a superação de si mesma. E não haveria melhores nem piores alunos. Cada um, à sua medida, participaria ativamente nas tarefas escolares. Nesses momentos de divagação, Filipe sorria. Quantas e quantas vezes a avó apanhava a sorrir sozinho. A sonhar, Filipe? Sim, avó. Não é bem um sonho. Estou a planear. E queres partilhar o que planeias? O futuro. Gostaria de inventar uma nova escola. Uma nova escola? Sim, onde poderíamos sorrir mais vezes. Os teus colegas continuam a meter-se contigo? Sim. Depois de terem sido chamados à atenção pela direção da escola, fazem-no disfarçadamente. São cobardes, sabias? Conta-me o teu sonho. Filipe falava como um passarinho a anunciar a primavera. A avó, encantada, ouvia o neto que reconhecia ser muito talentoso. Sabes, Filipe, a vida, por vezes, oferece-nos lições que nos parecem difíceis, mas que no final percebemos o quanto são valiosas para as nossas almas. O que me contas é maravilhoso, mas acredito que se não estivesse a passar por essas dificuldades não farias tão grande reflexão. Nós não nos reconhecemos aqui, pois não? Então, para fazermos algo de bom, temos de passar por situações difíceis? Não obrigatoriamente. Porém, como andamos distraídos, volta e meia, precisamos de um abanão. Ai, a avó é uma filósofa. Olha quem fala. Não percebo essa de andarmos distraídos. Ora, Filipe, quando focamos a nossa atenção nos problemas, nas coisas que nos fazem mal, perdemos-nos na dor. Mas se nos focarmos naquilo que nos interessa a sério, conseguimos traçar um caminho, ter um objetivo. Compreendo. E os outros? Aqueles que nos fazem sentir mal,
que não querem o nosso progresso são dignos da nossa compaixão. A nossa vida não depende deles. Devemos seguir adiante. Mas não é fácil. Sempre que as nossas vaidades, o orgulho, o egoísmo falarem mais alto, chamamos o medo para a companhia. No entanto, se nos envolvermos com as forças da gratidão e do trabalho, eu sonho em um dia fazer uma escola melhor. E o que é que tens feito para isso? Tenho imaginado. Então, começa a concretizar. Mas eu sou um jovem, não tenho capacidades de criar coisas novas na sociedade. E também não é permitido trabalhar com 13 anos. Então, o que achas que podes fazer para um dia realizares o teu sonho? Acaso não sabes que o caminho longo da vida faz-se com passos de todos os tamanhos? E o que é que a avó acha que eu poderei fazer desde já? Sim, vou à escola. Vou contar-te a parábola dos talentos. É uma história que Jesus nos deixou e que é de uma riqueza ímpar. Adoro as suas histórias. Esta foi Jesus que contou, para que possamos refletir e melhorar a nossa conduta, de modo a termos mais proveito na nossa atual encarnação. E tu, conheces a parábola dos talentos? Não vou ler. Trabalho de casa. Deixa eu ver se eu consigo avançar. Então, na parábola dos talentos, traz-nos estas reflexões. O que fazemos com as nossas riquezas? Como as usamos? O que fazemos da nossa vida? Em que nos focamos? Temos desafios? Muitos. E muitos parecem intransponíveis. E é aí que entra a oração. Porque só ela é que nos dá a força para continuarmos apesar das adversidades da vida. E foi isso que Filipe foi aprendendo com a avó. Muitas vão ser as quedas, pois vão. Até atingimos a perfeição, até atingimos o amor espiritual, aquele que transcende esta vida, esta existência, e do qual nós todos somos famintos. Mas para já ainda estamos um bocadinho longe de alcançarmos. Mas temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte. Mas esse amor está intrínseco na nossa alma, esse amor espiritual que nós todos desejamos ardentemente e que aos poucos e poucos vai despertando em nós, segundo as escolhas que vamos fazendo. Acima de tudo, devemos ser gratos pelas imensas oportunidades que Deus nos concede a cada instante. Então a oração não serve só para pedir. Serve, acima de tudo, para agradecer pela inspiração e a coragem que recebemos no meio das tempestades. E sempre que, através dos nossos atos, demonstrarmos a nossa gratidão a Deus, estamos a orar. Daí o título desta história, Orar com as Mãos. E foi assim que Filipe aprendeu com a avó. Vou ler mais um bocadinho? Está na hora. Pode ser mais um bocadinho? Então vamos lá. Filipe aprendeu a orar desde muito cedo. Tinha por hábito passear na floresta que se situava ao lado da sua casa, uma pequena floresta. Os sons da chuva, do vento, o chilrear dos pássaros, o abanar das folhas, foram os principais instrumentos musicais na sua infância. Certo dia, a avó explicou-lhe que sempre que os nossos atos demonstrassem gratidão a Deus, estaríamos a orar. Pois orar é comunicar de forma transparente, verdadeira.
é agradecer a Deus. Referiu também que devemos igualmente pedir a Deus em oração, sempre que necessitamos de forças e de boas ideias para realizarmos algo, pois receberemos a resposta de alguma forma. Com esses ensinamentos, Filipe cresceu, alimentando a sua alma com ternura e gratidão. Foi assim que, ao tomar consciência da sua espiritualidade, compreendeu que, quando dançava, estava em comunicação com Deus. Descobriu que o mais importante na oração é a vibração com que nos expomos a Deus. A energia que produzia quando dançava, unindo-se aos sons da natureza e, mais tarde, à música criada pelos grandes compositores da Terra. Convertia-se para si mesmo em ondas de paz e de alegria. Sim, Filipe encontrou uma forma fantástica de estar com Deus. Será que ele se tornou bailarino? Na adolescência, Filipe escondia o seu talento por medo de ser reprovado pelos demais colegas. Depois de ter ouvido a parábola dos talentos, começou a refletir nas suas capacidades e na responsabilidade que tinha por ter nascido com um talento tão especial. Quebrar o medo e colocar o seu talento ao serviço do próprio crescimento tornou-se prioritário para Filipe. Foi assim que, durante o Evangelho no lar, num certo dia, Filipe, acompanhado da avó, leu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 11, a seguinte passagem que veio confirmar os ensinamentos da avó Margarida. Pela prece obtém o homem um concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e volver ao caminho reto, se deste se afastou. Não vou ler até ao fim esta parte, um bocadinho mais à frente. Após conversarem sobre a passagem do Evangelho, os dois entes recolheram-se nos seus quartos para o descanso noturno. Antes, porém, Filipe, abrindo as janelas do quarto, olhou para o firmamento e iniciou uma prece que lhe saía do mais fundo da sua alma. Pai, auxilia-me. Tenho um sonho, mas tenho medo de seguir adiante. Quero expandir a minha alegria, mas tenho medo de fazer o que está certo. Quero desenvolver a minha arte, mas tenho medo de dar o primeiro passo. Quero levar a ternura da dança para o mundo, mas tenho medo de mostrar o meu talento. Quero um dia transformar a escola em sinfonias da natureza, mas tenho medo do meu futuro. Quero sair deste medo que me afoga e me arrasa, que me separa de ti, que me desencanta, que me destrói devagarinho, que me tira a esperança, que me paralisa. O medo. Auxilia-me a fortalecer a fé e a coragem para fazer o que está certo. Pai, auxilia-me. Que hoje seja o momento em que eu possa ser tocado pela coragem, pela força da fé que me levante para correr o mundo em teu nome. Obrigada, Pai. Filipe, banhando em lágrimas, deitou-se, indo navegar no mundo dos sonhos, onde as almas afins se reencontram. O jovem, nessa noite, acompanhado pelo seu bom guia, viajou pelo mundo visitando vários grupos de crianças e adolescentes, pintores, dançarinos, escultores, poetas, músicos. Filipe visitou diferentes grupos de crianças e adolescentes em situações muito diferentes, pobres, ricas, de vários estratos sociais, de várias culturas,
cores de pele. O que fazem elas? Todas trabalham. Mas trabalham como? Exercem o seu talento. Não é trabalho remunerado, mas é trabalho da alma. Viste como é que a criança índia fabricava a sua própria tinta para pintar? Sim, fazia pó com barro e folhas. Estava entusiasmada. Sim, e tinha trabalhos lindíssimos e muito ecológicos. De veras ecológicos. Recicla e faz obra. E o jovem africano que esculpia a pedra? Uau! Notaste o quanto essas crianças e jovens estavam focadas naquilo que adoravam fazer? Sim, umas estavam a colaborar para atividades solidárias, outras para a sua escola. E vimos também que uns não tinham vida farta, outros viviam em famílias com problemas. Pois, no entanto, as suas almas estavam brilhantes, a maioria, de entusiasmo, de gratidão. Sabes, quando trabalhamos com amor, mostramos gratidão a Deus por existirmos. Sem palavras? Sem palavras. Os nossos atos, a nossa entrega, fala por nós. Todos temos de contribuir para o bem do planeta. Afinal, somos co-criadores de Deus. Com Deus. Co-criadoras. Somos seres inteligentes, seres capazes de realizar o bem. Não é o que tu queres? Eu? Sim, quero contribuir com a dança. Ajuda-nos. Vamos a isso. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Farei, disse pensativo. A visita findava e Filipe, recolhendo-se tantos ensinamentos, penetrou de novo na vida terrena. Acordou, lembrando-se das últimas palavras do seu bom guia. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Será que Filipe conseguiu superar as adversidades da vida? Será que se tornou bailarino? E aquela escola que ele tanto sonhava? Foi difícil? Foi. Filipe teve muitos altos e baixos nesta história. Para além da parábola dos talentos, a avó também lhe contou a parábola da figueira que secou, onde ensina que nós devemos ser responsáveis pelos nossos atos e que durante a nossa adolescência, e não só, em adultos também, é muito importante darmos ouvidos à nossa consciência. A nossa consciência está lá. É a sineta que muitas vezes nós tapamos para não ouvir. E por isso é muito importante nós meditarmos para melhor gerir as emoções, sendo que a oração é fundamental. E embora as orações que fazemos possam não nos desviar dos nossos problemas e desilusões, elas são um bálsamo reconfortante para a nossa alma enferma, pois faz-nos penetrar em estados de suave sossego e gozos que somente aquele que ora é capaz de decifrar. O que Deus nos concederá sempre, se o pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também nos concederá os meios de vencermos as dificuldades, mediante ideias que nos fará surgir dos bons espíritos, deixando-nos dessa forma o mérito da ação. Ou seja, quando nos dirigimos a Deus, devemos fazê-lo com humildade e conscientes do ser que nós somos e o fim a qual nós estamos todos destinados, que é a nossa evolução. E temos a certeza que teremos a ajuda necessária, não por vezes da forma que nós gostaríamos, mas da forma que nós necessitamos. Não assiste, porém, os que tudo esperam de braços cruzados, sem fazer uso das faculdades que possuem.
Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com estas máximas, como vimos na história. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Então, pela prece, obtemos o concurso dos bons espíritos, que nos ajudam a sustentar as boas resoluções e a inspirar-nos a ideias que são sãs e que são as melhores para a nossa formação, para a nossa evolução. E então adquirimos dessa forma a força moral necessária para vencermos as dificuldades e volvermos ao caminho reto quando dele nos desviamos. Este era o trabalho. Peço desculpa, exagerei no tempo. Obrigado pela vossa atenção. Vamos então fazer a oração final. Ó Mestre querido, Tu és a minha luz, Tu és sol interior, que à realidade e felicidade conduz. Quantos pensamentos errôneos, que por vezes nos atormenta, usemos a oração bendita que o Espírito alimenta. Quando pedimos auxílio e usamos a oração, ela é a luz que ilumina quando provém do coração. Se nós pudéssemos ver a quantidade de eflúvios de amor que uma oração transporta quando feita com boa intenção e fervor. Perdoa, Pai, os atos irrefletidos são fruto da nossa imperfeição, embora por Ti conhecidos. Gratidão, querido Jesus, pelo amparo recebido. Tu és luz no caminho e és por Deus elegido. Que na noite de hoje todos os irmãos da caminhada possam receber os Teus eflúvios de amor e sentirem esperança na nova alvorada. Faze, Senhor, que as suas dores sejam amenizadas, quais corações famintos, perdidos em tantas encruzilhadas. Que possamos, Jesus, despertar para a vida espiritual, encontrando na oração força, alento e amor transcendental. Gratidão, Jesus, hoje e sempre.